Olá, gente, tudo bem? De volta por aqui depois de uns dias para falar sobre um assunto bem corriqueiro para todos nós. O que você faz quando alguma coisa sai do teu controle? Quando uma programação fura? Quando você tinha programado, marcado, organizado, e isso acontece alguma coisa no meio do caminho. Isso acaba tendo que ser alterado. Você desiste do que você ia fazer? Você resolve? O que você faz? Por exemplo, eu hoje tinha combinado a live para ser feita amanhã ao meio-dia. Tínhamos combinado o tema, tínhamos combinado um monte de coisa. E, por um lapso, eu esqueci que amanhã era dia 15, dia do professor. Aliás, parabéns, professores, parabéns, mestres, eu admiro demais a profissão de vocês, a dedicação, a entrega, admiro muito. Mas voltando ao meu assunto. E aí eu fui revisar a agenda dos meninos e eu percebi que amanhã eles não têm aula, eles não têm escolinha. E eu vou ter que remanejar toda a minha programação. Tem várias coisas que daria para ter feito. Por exemplo, com essa live de hoje. Desistir? Deixar para semana que vem? Não fazer? Eu resolvi fazer ela agora. E isso não é sobre uma live. A gente está falando aqui sobre coisas simples da nossa vida. A gente está falando aqui sobre decisões. A gente está falando aqui sobre muita coisa. Sobre o deixar para depois. Sobre o se deixar para depois. Sobre o deixar nossos planos para outra hora. Sobre não fazer o que a gente quer fazer. Ou talvez viver no aleatório. Deixar a vida nos levar. E para isso, a Sara vai me ajudar a falar, porque a gente vai comentar sobre traços, sobre a forma que cada pessoa percebe, entende, por que ela não faz, porque muitas vezes ela deixa para depois. Qual é o perfil? Em qual deles você se encaixa? Vamos ver? Olá, Olá, tudo bom? tudo bem e você? Tudo jóia também. Estava aqui comentando um pouquinho sobre o procrastinar, o deixar para depois, o desistir, o que a gente muitas vezes cai nessa armadilha, né? Por inúmeros fatores, que vamos tentar falar sobre alguns aqui hoje, né? Sim. Aí eu estava comentando sobre a minha readaptação, que amanhã eu vou ficar com os meninos. E a nossa live estava programada para amanhã ao meio-dia. Só um exemplo, né? Só um exemplo. A nossa live amanhã ao meio-dia. E o que eu podia ter feito com isso? Podia ter desistido? Literalmente, Podia... né? Uhum, uhum. Podia ter deixado para lá, podia ter falado, né? Não se priorizado, né, Kátia? Ter colocado para depois, tipo, não tem problema, é só uma coisinha aqui, mesmo sabendo que é uma coisa importante, né, para você, então você se colocou em primeiro lugar, né? Você não procrastinou olhar para você primeiro. Eu acho que isso é o mais importante aqui, né? Isso. Sem dar desculpas, sem achar justificativa. O propor, né? Que a gente fala muito em o que você está fazendo. Você está reclamando, você está justificando, você está, né, propondo em que lugar nós estamos. É aquela coisa de nem sempre a gente consegue, mas tentar fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem naquele momento, né? Sim, eu acho muito interessante porque, por exemplo, a emoção vem, né? Então às vezes você sente ali,
vamos dizer assim que você tivesse com algum medo, algum receio de fazer a live, por exemplo. Muito provavelmente você entraria na procrastinação e você deixaria para depois. Você não se priorizaria. Então, é legal quando a gente se conhece, né? Quando a gente conhece os nossos traços, a gente sabe quando a emoção vem, porque ela vai vir, né? Se conhecer não quer dizer que a dor não vai existir, não quer dizer que a dor não vai aparecer, quer dizer que você vai perceber quando é ela que está presente, quando é ela que está respondendo ali, por você, né? No seu lugar, vamos dizer assim, e você acaba ali agindo de uma forma que não te apoia, né? Você acaba desistindo de você, acaba entrando ali na reatividade muitas vezes, né? Deixando que isso responda por nós, né? Deixando que a dor faça por nós. Exatamente. E aqui eu podia, se fosse a Kátia de um tempo atrás, eu não ia estar pronta, eu não ia estar perfeita, não ia ter ensaiado, não ia saber exatamente o que eu ia falar e eu provavelmente ia desistir. Ia deixar pra lá, ia achar que não é o momento, que não tá perfeito ainda, ia deixar de se priorizar, né? Mas como Isso. você sabe que você tem um pico, né? Um traço que ele é perfeccionista, que ele gosta das coisas bem feitas, que ele gosta, né? De De fazer as controlar. coisas de controlar, assim, fazer as coisas com muita maestria. Então, se você visse, né, como você mesmo disse antes, né, que você tinha alguma coisinha que ia afetar ali, provavelmente você desistiria. Certamente. Certamente eu iria É. desistir. E aqui a gente quer trazer um pouquinho de cada situação, como cada um age, e são momentos e comportamentos diferentes, né? Tem gente que vai deixar de fazer por medo da opinião do outro, esperando a validação do outro. Tem gente que vai deixar de fazer esperando incentivo. Eu acho que tem uma situação aqui que eu achei muito interessante, assim, que aconteceu comigo, eu queria compartilhar, porque eu fiquei olhando os traços na dor ali, né? E no caso, eu estava com traço na dor e a pessoa também estava com traço na dor. Mas a forma como, né, o fato de eu saber os meus traços, me fez não desistir de mim, me priorizar, me colocar em primeiro lugar, fazer o que realmente era importante, interessante para mim, para o meu resultado. E mesmo deixando a pessoa na dor ali, eu falei assim, eu tentei ir tirando um pouco ali a pessoa da dor, mas é tão incrível, Kátia, eu ficava assim fascinada olhando assim, porque quando a dor ela vem e você não sabe dela, você não entende, é muito forte, é muito difícil no momento da dor você pegar uma pessoa que não se conhece, que não entende, né, não tem esse conhecimento, tirar ela daquele lugar, porque aquilo é muito enraizado, é muito forte nela. Então, esse caso, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, né, e a gente estava ali em um impasse, né, de que ele queria que eu entregasse uma coisa que eu não estava disposta, né? E ali ele teve aquela impressão pelos traços dele, né? Ele se sentiu excluído e se sentiu manipulado. Então era como se eu tivesse ali fazendo um jogo emocional, né, para poder pegar, né, ele assim, sabe? Sabe quando a pessoa se sente usada mesmo, né? Então, e eu não tenho muito desse traço, né? Então, para mim é difícil enxergar esse traço assim literalmente quando ele está acontecendo. E estava acontecendo na minha frente. Ele usava exatamente as palavras, né, de se sentir manipulado, se sentir usado. E eu ficava olhando, eu até tive que segurar para não dar uma risada, assim, porque eu realmente estava assim, sabe? Ele na dor ali, eu, porque eu já sabia o que estava acontecendo, entendeu? E ao mesmo tempo, essa atitude dele, né, de assim, não entender o meu lado, não, porque ele não conseguia, não era porque ele não tinha intenção, ele não conseguia, ele estava com uma dor tão grande que ele não estava conseguindo realmente entender a situação. Uhum, Então, por uhum. mais que eu explicasse a situação, por mais que eu explicasse que não era o que ele estava pensando,
ele não conseguia entender, ele não entrava na cabeça dele de verdade. E aí ele acabou colocando o meu traço na dor porque eu me sentia abandonada, né? Eu me senti ali não vista, eu me senti deixada de lado. Só que eu tinha essa noção, eu sabia do que estava acontecendo. Isso não quer dizer que a minha dor não existiu. Só quer dizer que eu sabia, eu tinha consciência do que estava acontecendo ali, e eu sabia que, independente do que ele entendesse, do que ele estava ali, como é que eu vou dizer? Não é nem disposto, né? Porque eu acho que não é nem uma questão de disposição, é realmente do que ele conseguiria compreender naquele momento, eu sabia que não era comigo, entendeu? Então, assim, eu consegui entender que aquela dor era dele, não tinha nada né, eu tentei, assim, explicar. Eu sei que eu plantei uma sementinha, eu percebia os momentos em que eu fui falando algumas coisas e que ele fazia assim, sabe? Eu falei assim, ele vai parar para pensar depois. Mas tanto faz o resultado depois, entende? Porque não me afetou mais. Então eu não fiquei assim, sabe? Eu não mudei a minha opinião, eu não mudei a minha atitude, eu continuei olhando para mim mesma, eu continuei me priorizando, porque eu entendi o que que era importante para mim e o que que eu queria. E aí, mesmo Exato. que eu me sentisse abandonada, eu não ia mudar de ideia, entende? Eu não ia mudar de ideia porque eu entendi o que era importante para mim. Exato. Mas por que que tu conseguiu agir dessa forma? Porque tu tinha clareza, primeiro, clareza de quem você é. Você sabe como Sim. você funciona, você sabe as reações que vão te doer, você sabe as reações que não vão te doer, você sabe os ambientes, você sabe a reação das pessoas, o que vai fazer bem e o que não vai fazer bem para você. Oi, Cris! A Cris, a gente estava falando hoje de manhã. E quando a gente passa a se conhecer, a gente acaba conhecendo o outro também, né? Por tabela, eu Sim. digo, porque não tem como tu entender como tu funciona e tu não olhar para o outro, é como se fosse as linguagens do amor ou as linguagens da pessoa mesmo, é o manual, né? O manual, o teu Sim. manual. Quando eu entendo o meu manual, eu tenho clareza que a outra pessoa, ela funciona e tem pessoas que vão funcionar parecido, né? Porque ninguém funciona exatamente igual, mas vão funcionar parecido. E tem pessoas que vão funcionar completamente diferente. E aí eu tenho a clareza disso. Perfeito. E aí, antes de ser reativa, antes de eu começo a olhar isso, né? Antes de tu Uhum. dar a resposta, tu começa a olhar isso, tá? O que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo tal coisa, É né? Então, exatamente isso. isso, É. tu teve isso. Depois de tu ter isso, o que que tu sabia? Tu sabia o que tu estava fazendo aí? Tu sabia qual era o objetivo, o motivo e o objetivo pelo qual você estava ali. Então, são clarezas que a gente precisa ter. Que às vezes a gente diz, vai no aleatório, né? Vai, aí vou lá ver o que vai dar. O vou lá ver o que vai dar não funciona muito. Ai, tá, mas tu vai fazer isso para quê? Alguém falou que era bom, alguém disse. Aí quando tu toma o teu conhecimento, tu entende o motivo e o objetivo. E aí tu percebe a outra pessoa, fica muito mais fácil para te saber agir, para te saber ter uma comunicação assertiva, para que a pessoa entenda realmente o que tu tá querendo passar para ela. Claro que vão ter casos que é mais difícil, que a pessoa realmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E aí tu precisa dar o tempo para a pessoa, mas daí tu já tem, quando te Sim. conhecendo, tu já tem a clareza, né? Que tu precisa dar esse tempo, que tu precisa pagar esse preço, né? Da pessoa esperar. E eu acredito que quando a gente tem isso, isso muda completamente o jogo, porque a gente passa a perceber antes mesmo de fazer, de tomar qualquer atitude, antes mesmo de fazer alguma coisa, é como tu falou, eu vou sentir isso, eu vou deixar de sentir. Se conhecer não é passe de mágica. Se E a dor conhecer não é vem. transformar a vida num dia, não é mudar toda a nossa realidade num dia. Sim, ela vai mudando, mas é um dia de cada vez. Porque eu preciso usar isso e entender, tá? Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo. O que que eu faço para me sentir melhor? É É aquela interessante conversa isso. interna o tempo inteiro.
Porque como tu sabe como tu funciona, tu sabe que tu vai sentir isso. E o que que eu E é aquela faço com coisa, né? isso? Que você não tem como fugir da dor, entende? Ela Não. vai aparecer. A diferença é que você, né, quando ela acontece, você às vezes fica ali uns segundos assim, meio que assim, nossa, o que que é esse sentimento? Nossa, o que que, né? Porque você não consegue ter aquela coisa imediata, então você sabe que vai levar um tempinho. Mas uma vez que você enxerga, é que nem você disse, o que que eu preciso fazer agora é cuidar do meu traço. Se esse meu traço veio para dor, o que que eu preciso fazer para botar ele no recurso de novo? É só sobre isso, Isso, né? exatamente. E o que que eu preciso para fazer? E isso a gente consegue através do formato do corpo, né? Sim, Do manual de instruções da pessoa, para a pessoa conseguir compreender exatamente tudo o que que ela precisa fazer, de que forma. E também não só as dores, né? Porque a gente fala muito em dores. Ah, então tu vai sentir isso, tu vai sentir aquilo. Por quê? Porque, na verdade, quando a pessoa procura apoio é quando tá doendo. sim, sim, sim. Eu acho que é interessante aqui também que tem essa coisa do. Não só da análise em si, de você entender, né, como você funciona, mas você ter, por exemplo, quando a pessoa tem um acompanhamento, né, ela tem um plano, ela tem uma clareza também da onde ela quer estar. Porque senão ela poderia simplesmente mudar de ideia ali também, tipo assim, né, tudo bem se eu mudar de ideia aqui, se eu, né, ceder uma coisa que de repente não era interessante para mim, né, e de repente ia acabar me atrapalhando, né? E só que eu tinha clareza do meu plano, eu sei onde eu quero chegar, então eu sabia que mudar de opinião ali naquele momento ia me deixar cada vez mais longe de onde eu quero estar. Então, se você não tem esse plano, se você, né, não faz a menor ideia, qualquer coisa serve. E aí, quando você vê que tá doendo, você muda de ideia só porque tá doendo, ao invés de lidar com aquela dor e usar aquilo a teu favor para chegar mais longe, para ir mais longe. Isso. Sabe, Sara, que nos atendimentos, no dia a dia, é, às vezes a gente está tão acostumado a entender o que eu quero de verdade, para onde eu estou indo, qual o meu motivo, qual o meu objetivo, o porquê que eu estou fazendo isso. Para nós, isso é uma linguagem já corriqueira, né? Que a Uhum, gente já utiliza, já olha para aquilo e já pensa, e já faz a conversa, já está no nosso automático. E eu trago muito isso, que nos atendimentos no dia a dia, a gente tem a nossa formação dos traços, a nossa formação do nosso comportamento, da nossa percepção de vida, do útero, aos 7 anos, enfim, né? A formação, a programação, como nós fomos programados, como a gente entendeu a vida, como a gente percebe a vida, de que forma eu entendo dinheiro, de que forma eu entendo relacionamento. E eu sou sempre muito direta, as pessoas que fazem terapia comigo gostam disso, porque, vamos lá, eu não gosto muito de rodeio, eu gosto, vamos sim. falar, né, diretamente assim. Então, de que forma eu entendo de relacionamento? Como é que eu vi o relacionamento dos meus pais? Como é que as pessoas em torno de mim se relacionavam? O que que aconteceu em torno de mim? Isso eu entendo sobre relacionamento, é a minha percepção sobre relacionamento. E a gente fala sobre os 95%, 93% inconscientes, que eu vou agir conforme eu fui moldado. É, se eu tenho uma programação, se eu faço uma programação, para quem entende de programação, para quem é programador, se eu faço uma programação, eu faço para que o meu sistema ele funcione nesse, dentro dessa programação X que eu fiz, ok? Então, se nós fomos programados lá atrás, então é nesse formato que eu vou entender relacionamento. É nesse formato que eu vou entender dinheiro, vida financeira, que eu vou entender filhos, que eu vou entender como é que eu ajo, que eu vou entender como é que eu penso, que medos que eu tenho. E a gente carrega. A infância é um chão que a gente vai pisar a vida inteira. Sim. E cada situação que a gente olha, a gente provavelmente, quando tu tá dirigindo, tu já sabe dirigir, tu já sabe ligar o pisca, tu faz isso automaticamente. Na vida,
quantas coisas nós fizemos automaticamente sem pensar. Aqui está o inconsciente. O inconsciente. Ah, mas quando a gente começa a conversar, a pessoa diz: Não, mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Quais são os seus sonhos? Ah, eu sonho. Eu quero, vamos supor, você. Eu quero sair do Brasil, quero morar fora do Brasil. Legal? Para onde tu quer ir? Ai, não pensei ainda. Por que tu quer ir para lá? O que tem lá de bom? Qual a mudança que tu quer na tua vida que vai te levar para lá? O que tu tá buscando lá? E por que tu tá saindo daqui? Eu acho muito engraçado. Tem algumas pessoas que quando a gente pergunta, né, a pessoa fala assim, ah, eu já sei, né, eu já sei. Se você já sabe, então por que que você ainda não chegou lá? E aí que vem esse conhecimento de você não chegou lá ainda porque você não sabe como você funciona. Você até pode saber o que você tem que fazer, né, para chegar lá e as suas vontades, mas como você chega lá, né? Então, por isso que é importante a gente entender as formas e as combinações também de como cada um funciona, porque às vezes você está seguindo um plano que não foi feito, né, respeitando quem você é, e aí o seu resultado não vai chegar. E que esse plano, ele está sendo por você mesmo, ele está sendo pelo sonho do teu pai, ele está sendo pela vontade de quem? É tua Porque mesmo essa alguém vontade? falou, né? Porque Alguém alguém falou que falou era que era melhor. legal, tu tá querendo fugir de alguma coisa, que tá ruim, as relações estão ruins, meu pai me controla, eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso tomar as decisões que eu quero, então eu vou buscar ir para outro lugar. Vou Quais dar são um os exemplo aqui motivos? de casamento, né? Para quem, né, já foi casado, para quem não foi, não importa. Quando a gente está conhecendo alguém e tal, e a gente vê que a pessoa ela combina muita coisa com a gente acha que é uma boa oportunidade ali, né? E acaba entrando ali no relacionamento. Só que a gente esquece de ver que tem certas coisas, né, pequenas quando você ignora, que é justamente isso que você falou, tipo assim, mas o porquê realmente você está indo? Será que é por você mesmo? Será que não? Né, então, pegando esse exemplo dentro do casamento, são pequenas coisinhas, pequenos hábitos que a outra pessoa vai ter e que você vai meio que engolindo aquela situação, você vai ignorando, e quando você casa, aquilo multiplica por 10, E se, entendeu? Um o- negocinho pequeno fica gigante. e se não houve clareza antes do que tu busca, que tu entende por relacionamento, e agora que tu levou pro lado do relacionamento, eu acho que 90 e sei lá quanto por cento das pessoas funcionam dessa forma. Tu entra num relacionamento, às vezes, porque tu tá te sentindo muito sozinho. Tu entra num relacionamento porque tu tá buscando uma companhia ou deixar a vida mais fácil. Tu entra num relacionamento pelo fato da pessoa que se apresenta na tua frente naquele momento. E a gente esquece que a gente precisa olhar muita coisa. A gente precisa olhar, porque nesse momento do namoro, na maioria dos casos, não é conversado sobre como é que ele pensa, como é que ele trata filhos, como é que ele trata a família, como é que se a família se envolve nas relações, se a família não se envolve, se a mãe está sempre ali dando opinião, se o pai está presente, o que acontece, como é que ele funciona financeiramente, de que forma ele entende que ele tem que tratar essa mulher, e vice-versa, de forma que a gente entende que precisa tratar esse homem, quais os sonhos. Eu acho que as expectativas também, né? Acho que uma coisa que eu sempre pergunto hoje em dia é assim, o que que você espera de mim? E eu E às quero vezes as escutar o que pessoas você têm, quer. têm, têm medo de perguntar. Então, Por tem, quê? Por total. que o medo de perguntar? Porque se eu perguntar, ele pode se sentir cobrado, ela pode se sentir cobrada. Ai, meu Deus, mas me deu uma resposta estranha.
Não vai falou terminar, tal. né? E aí a gente vela as coisas. A gente vela. A gente não pergunta, a gente imagina, cria expectativas, fica observando. E eu acho. Nesse eu acho, a comunicação, e é sempre a comunicação. Mas o que que é a comunicação? Não é só o fato de se comunicar, não é só o que eu falo que precisa ser falado e precisa ser óbvio e precisa ser compreendido. Porque às vezes o que eu falo não é o que o outro está entendendo. Esse é o ponto. O outro, pela dor dele, ele só vai entender o que ele foi programado para entender. Então, se você não tem essa informação, então essa conversa, esse diálogo que eu estava tendo, por exemplo, foi muito claro isso. Por isso que foi para mim interessante, porque a gente tinha um combinado, né? Um falava, daí ele terminava de falar, daí o outro falava, daí terminava de falar, o outro voltava, entende? Então a gente tinha um combinado. Então isso já é um respeito, né? Já foi uma coisa legal. Aí, quando a pessoa, né, explicava tudo mais, aí eu via e falei, não era nada daquilo né, que ele estava pensando. Aí, quando ele terminava, daí eu explicava, ó, não é assim, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo assim, sabe? A gente tinha esse espaço de diálogo, esse espaço para conversar. Isso foi muito importante, porque você, quando está na dor, você não enxerga, né? As pessoas, né? Por exemplo, nesse caso, a gente tinha um diálogo, mas a maioria das pessoas supõe, fica com aquela dor, fica com aquele sentimento, aquele achismo de que é isso, a pessoa está fazendo isso e pronto, e não dá nem a oportunidade de se abrir para conhecer o outro de verdade, de se abrir para de repente, sabe, descobrir o outro, porque o relacionamento nada mais é do que você descobrir um ao outro. Então, às vezes as pessoas elas procrastinam no relacionamento, acho que eu posso até chamar desse jeito, né? Porque Ah, elas estão esperando a outra pessoa seja exatamente do jeito que ela quer, entregue exatamente o jeito que ela quer, e o relacionamento é um aprendizado que você tem com uma outra pessoa sobre você mesmo. Então a exato. pessoa está procrastinando crescer e está procrastinando até entrar no relacionamento por causa disso, né? Então, uma das coisas que eu falei, por exemplo, a gente estava conversando sobre tempo, né? E eu falei assim, eu não tenho medo de terminar um relacionamento se ele não tá bom. Eu posso estar um tempão com a pessoa, mas ele foi bom por muito tempo, mas a partir do momento que não faz mais sentido, sabe, eu acho que assim, a melhor coisa a se fazer é deixar aquela pessoa livre e me deixar livre também sabe, chegar à vida que a gente deseja. Senão a gente acaba prendendo a outra pessoa, a gente acaba, né? Você imagina alguém chegar para você e te culpar porque não realizou os próprios sonhos ou porque a vida tá ruim. Olha que pesado que fica, né? Colocar isso nas costas de alguém. Então, por que não deixar essa pessoa aí? Quando a gente se. E eu sei que eu consigo fazer isso hoje, porque eu sei como eu funciono e eu sei como eu posso chegar lá até sozinha, né? Nesse sentido, assim, eu me supro. Então, o relacionamento, ele é um complemento. Se não for para complementar, se for para sugar, é melhor que cada um siga pro teu lado. Exato. Não é de duas metades, né? É Sim, de dois inteiros. sim. É, é. E quando a gente tem essa clareza, a gente sabe que, independente da situação, não quer dizer que não vai doer um término, mas quer dizer que a gente sabe que a gente vai se recuperar, porque a gente entende como a gente se conhece, a gente entende como a gente funciona, a gente se conhece. Então, a gente sabe quais são os passos, a gente sabe o que fazer para nos fortalecer de novo. Então, a gente sabe que vai sair, a gente vai sair, né? Pode demorar um pouquinho, mas sai. Isso. E a gente está falando aqui, acabou entrando no quesito relacionamento, que é um dos pilares, mas saúde, também sobre finanças. Às vezes tu quer trocar, tu tá querendo trocar de carreira, tu tá querendo trocar de emprego, tu tá ali tão insatisfeito num lugar e reclamando todo dia e, né, falando que aquilo não tá legal, falando que tu busca outra coisa. E o que que tu tá fazendo? O que que a gente faz? O que que a gente tá fazendo para começar a essa mudança?
Compra o passo que tu tá dando, porque às vezes, na maioria das vezes, tu tá ali reclamando. Eu ia falar isso agora. Parece que tá reclamando, 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 mas o que que você tá tentando de verdade? O que que realmente você fez pela sua mudança, de verdade? Você tá seguindo um plano, né? Então eu tava conversando com uma pessoa esses dias também, né? Uma outra pessoa, e foi muito interessante você ter comentado isso, porque foi exatamente isso. Ah, eu quero trabalhar para mim mesmo, eu quero fazer uma transição, e papapá, papapá, e tá fazendo e tal. Só que, né, começou a apertar, né? Precisa, ok, o dinheiro precisa entrar, a gente sabe disso. Só que qual que foi a primeira coisa que a pessoa, né, falou em cortar? Foi exatamente o que vai levar ela para a transição. Então, peraí, vai dar trabalho. Só que você está mesmo disposto, disposta né, a olhar para isso? Então, ok, de repente está faltando dinheiro, ainda não está saindo da transição. Como eu posso acelerar o meu processo da transição? Ou como eu posso, ok, arrumar uma outra coisa para fazer que ainda não seja, né, especificamente daquela carreira, mas sem tirar o mínimo que você precisa para sua transição acontecer. Entende? Senão você vai Isso. se gastando, desgastando. E aqui tem o tempo, né, Sara? Tem o tempo e tem o custo, porque provavelmente no primeiro momento, agora que tu falou de carreira e finanças, a gente não consegue sair de um lugar e ir para o outro simplesmente. Ele não é mais criança, né? Infelizmente. Infelizmente. Não conseguimos Sim. sair de um brinquedo e ir para o outro sem um processo, sem entender o custo disso. Então, em alguns momentos, a gente precisa entender que todo mundo quer uma vida leve, todo mundo quer uma vida tranquila. Mas como é que eu faço para ir daqui para aqui? Então, provavelmente, é provável que em algum momento pode ser que tu tenha que se manter em dois lugares, que tu tenha que trabalhar mais no começo, que tu tenha, e no começo e talvez depois também. Sim, sim. Tudo Porque, depende, salvo né? engano, quem pensa que CLT trabalha muito, né? Salvo Sabe engano, de nada, sabe de inocente, né? nada inocente. Dormindo 4 horinhas por dia, por mês, é assim que vai. Aqui, sabe que eu já cheguei a pensar isso lá atrás, né? Que ter um negócio próprio te dá liberdade. Dá liberdade, mas Dá. demora um tempo para você chegar lá. Você tem que construir, né, aquela situação onde você vai ter liberdade. Então, primeiro você tem que construir o seu nome, você tem que fazer com que as pessoas saibam quem você é, a sua entrega, você tem que fazer a prova social daquilo, que, né, provar que aquilo realmente funciona. Até você chegar a esse ponto, e o principal que é o final, né? Se você realmente quer essa liberdade, você precisa fazer com que o seu negócio ele seja feito para você, para ele não depender de você para chegar ao Isso. ponto, literalmente, que sem você ele vai funcionar. Não Aí digo sim você sem, vai ter né? essa liberdade. Não digo Sem, totalmente sem. É, eu digo assim, sem você no operacional, isso, isso. entendeu? É você gerenciando. Então, você é literalmente chegar a um ponto onde a empresa se anda sozinha, que você consegue tirar férias, que você tem uma gerência que vai coordenar as coisas, que todo mundo já está seguindo ali a cultura do que da empresa, do que você quer que seja feito, para você, inclusive, conseguir vender ela depois se você quiser. E ela Exato. continuar funcionando. E aqui precisa de um plano, precisa de uma constância, precisa de um passo a passo, precisa do tempo das coisas acontecerem, né? E Sim. aqui é onde existe o maior nível de procrastinação, onde a gente desiste, né? Onde a gente desiste, porque tu imagina uma coisa e não toma isso como realidade, não tem isso desenhado na tua frente, e quando tu não tem isso desenhado, passar um período, tu não colheu os frutos que tu achou que tu ia colher nesses, né? Que ia ser assim, tu desiste. Então aqui tá o maior índice de procrastinação que a gente diz, né? Que tu desiste, que tu desiste, que tu desiste. Muitas vezes não faz o que precisa ser feito, Uhum. Ou porque não tem desiste no meio do clareza, caminho. porque não tem clareza do caminho. Então não faz o que precisa ser feito. Faz de forma.
errada, né? Se coloca em lugares que talvez tu não entenda que tu não funciona muito bem para aquele lugar, Pelos motivos errados, né? Também. pelos motivos errados, coisas que tu não gosta de fazer. Às vezes eu pergunto para as pessoas: tu gosta de vender? Não. Tu gosta de tal coisa? Não. Então como é que tu tá te colocando para fazer isso? Sim, é legal você ter falado isso, porque eu pego muita gente, né, fazendo transição de carreira e quando chega e eu pergunto o motivo, é porque isso daqui já vem falar de dinheiro. Isso daqui dá não sei quanto, isso daqui faz. A maioria responde isso. Aí eu falo, tá, mas quando que você acha que vai dar esse dinheiro? Como que você acha que vai dar esse dinheiro? Você vai ter que, né? Você tem um longo caminho a percorrer até chegar a esse dinheiro. Então, se você escolher pelo dinheiro e não pelo que você realmente, sabe, tem aquela motivação do dia a dia, vai chegar uma hora que você vai querer se enforcar, porque vai ficar tão pesado. Você está fazendo um negócio que você não gosta, que você odeia, várias horas por dia, a gente sabe disso, né? Quantas horas você vai ter que se dedicar a isso? Principalmente se você ainda está trabalhando em outro lugar também. Então, sabe, a que preço? Qual que é o custo que você está pagando? A que preço você está chegando naquilo, né? E por isso que muita gente desiste. Muita gente, sabe, em 3 anos, 80% das pessoas desistem. Exatamente. Simplesmente por não entenderem. E outra coisa muito importante nessa área, muito, muito, que faz total, é o ambiente. Toda a diferença. Uma coisa é você estar sempre ali, vamos usar o exemplo do banho, né? Você está sempre ali fazendo tudo certinho, está sempre cuidando ali da sua forma de pensar, da sua forma de agir, todo controlado ali, equilibrado, tal, belezinha, como se tivesse, né, tomado um banho, tá limpinho. Aí você entra o quê? Na lama, todo dia. Então você vai lá, toma aquele banho, põe aquele perfume, põe aquele creme e tal, tá, né? Tá perfeito. Por dentro, tá tudo perfeito. Mas você vai pra lama. Aí todo dia você tem que Exatamente. fazer tudo de novo. Não adianta. Não vai sustentar por muito tempo. Não tem como, né? Então a gente tem que ter essa clareza de sim saber os ambientes que a gente está se metendo. E aqui tem uma coisa muito importante: não é para você sair do dia para a noite porque o ambiente está ruim. Você precisa se programar. Então, tem aquela coisa de você conseguir deixar aquele ambiente mais. Como é que eu vou dizer? Tem uma palavra, agora fugiu. É tipo assim, é para eu conseguir conviver naquele lugar um pouco mais de tempo, sabe? Deixar ele de uma maneira onde eu consiga conviver naquele lugar, mesmo que esteja ruim. Porque se você não tem esse plano, essa clareza, essa consciência, aquele lugar vai ficando cada vez mais insuportável e chega uma hora que você vai explodir e você vai sair de qualquer jeito. E aí quem vai entrar numa situação pior é você mesmo. Oi, comadre, bem-vinda. Então, Sara, resumindo, para a gente conseguir dar os próximos passos, bem resumido mesmo. Clareza. Primeiro, clareza. O que que eu quero? Qual o meu Sim, motivo e objetivo? Comunicação clara, certo? Um plano. sim, Como é que eu saio daqui? Como é que eu faço isso? Quais são os meus sim. próximos passos? E muito importante, como eu funciono? Como é que eu ajo, reajo? Como é que eu penso? Como é que. Onde estão minhas forças? De que forma eu faço isso? Né? Quando tu te conhece, não é que a coisa vai acontecer do dia para noite, mas tu entende o passo a passo, porque é a clareza, né? O plano, a forma que eu vou fazer, de que jeito eu funciono, no que eu sou boa. Será que eu sou boa mesmo nisso? Eu dou conta de fazer isso? Ou eu Será que eu preciso. tô me forçando, né, a fazer uma coisa que não combina comigo só porque eu me acho na obrigação? Tem gente que faz por culpa, né, que mantém uma coisa por culpa. Então, nem tem clareza de como funciona, né, de como essa pessoa funciona, porque é muito, às vezes está tão enraizado, são tantos anos vivendo daquele jeito que você não consegue nem enxergar.
Exato. Ou tu viu outra pessoa fazer e essa outra pessoa deu certo e aí tu te coloca a fazer também, Sim, se compara, né? se compara. Exatamente. E a gente está disposta, aberta, as pessoas que quiserem se conhecer um pouquinho mais, né? Que quiserem entender um pouquinho mais. Eu tô tendo tal dificuldade, eu não tenho clareza. Hoje de manhã eu estava em um atendimento onde ela já tem 40 e... Não vou lembrar exatamente aqui, mas ela já tem mais de 40. E ela disse: eu não consigo mais sozinha. Eu preciso de um apoio, eu preciso de uma mão. A análise é sensacional, né? É verdade. E o que que acontece? Ela disse assim: Kátia, eu nunca tinha parado para pensar. Se me perguntasse, vamos para a praia ou vamos para o campo? Ela ia dizer: tanto faz. Você, né? Escolhe É você. triste, né? Ah, que tipo de vida tu quer viver? Que tipo de relacionamento tu quer viver? Que no caso ela, né, também saiu de um relacionamento, ela havia saído de um relacionamento. Então, qual é o tipo de relacionamento? Ela não soube me responder. É muito difícil isso, né, Kátia? Porque senão você, se você não tem essa clareza, você aceita qualquer coisa, vive de migalha. E aí você com um potencial tão grande, e vai, sabe, acaba, a gente vê a pessoa murchar, né? Aí quando Uma você pe... vê a pessoa, né, se redescobrindo de novo, você vê aquele brilho, aquela pessoa parece que ela chega, ela, né, chama até atenção nos lugares que entra de tanto brilho que aquela pessoa tem, porque ela está transbordando, né? Então, quando a Exato. pessoa ela tem essa clareza de onde ela quer chegar e de quem ela é, ela para de aceitar qualquer coisa, ela não, ela, a opinião do outro não vai nem fazer mais cosquinha, né? Alguém vai falar alguma besteira pra você, você vai, sabe, virar as costas e sair e falar assim, nossa, que viagem, né? E, tipo, aquilo não vai te afetar, entendeu? A opinião do outro que não importa, né? Porque É, tem opiniões que a gente busca e quer ouvir. Mas aí você vai sim, selecionar as opiniões que você quer ouvir, né? Porque essas opiniões, elas sim. realmente vão fazer diferença na vida da gente. Elas vão nos impulsionar. O ambiente vai fazer bem. O ambiente vai fazer que a gente vá para frente, que a gente aprenda mais, que a gente tenha mais capacidade, que a gente tenha mais força, mais execução, é, que a gente tenha mais consciência, né? Tem uma coisa muito interessante aqui que você trouxe, porque a gente busca opiniões, né, profissionais, assim, na área e tudo mais. Eu tenho, assim, inúmeras formações, eu sempre vou buscar a opinião dos melhores. Só que eles não têm a informação que eu tenho, que seria como eu funciono, só eu sei. Então, o que que eu tenho que fazer da minha parte? Às vezes, são passadas tarefas, Kátia, que eu não tenho aquela habilidade, aquela capacidade para fazer daquele jeito. Então, eu peço, tem como você me dar um outro exercício, uma outra atividade que dê o mesmo resultado, mas que use os meus recursos? E aí Exato, sai. A gente chega lá do mesmo jeito. É muito exato. importante a gente ter essa informação. É como antigamente, quando as pessoas eram canhotas, que as professoras, por não ter o conhecimento, por não ter essa. Tentavam. Eu lembrei de um colega meu que ele era, né? Era canhoto e foi incentivado ele a virar destro, né? A escrever com a mão direita. E atrapalhou completamente a vida dele. Porque daí ele não conseguia mais. Era errado ser canhoto, mas destro não funcionava. E é Daí exatamente essa isso que a pessoa análise vai faz com as parar, né? pessoas. É exatamente isso que a análise faz com as pessoas. Você é destro Sim. ou você é canhoto, né? De que jeito você funciona melhor? Agora eu Não é lembrei errado ser dele. você, né? Não é errado ser você mesmo. Não Pelo é errado contrário. ser você, porque o guri era inteligentíssimo, era capacitadíssimo, sabe? Era uma pessoa incrível. Só que o que que acontecia? A gente tinha que ajudar ele a fazer os exercícios, a gente tinha que ajudar ele a escrever. Mas por quê?
porque foi dito para ele que era errado ser ele. Olha só, né? Como uma coisa que parece simples, né? Pode afetar muitas outras coisas. Ele olhar para ele mesmo e achar que ele é incapaz. E o Sendo que, quanto na ele se verdade, é um sentia recurso dele, que é gigante e maravilhoso, que ele não consegue usar. exato. E o que que aconteceu com ele? Ele se sentia pequeno diante da turma. Era motivo de chacota, de risada, de tiração de sarro. Por quê? Simplesmente pelo fato de que tinham agido errado com ele, que ele estava tentando fazer uma coisa que ele não era bom em fazer, que ele não era capaz. Então ele tentou adaptar para o certo, mas o certo para quem? Eu até lembrei agora, até arrepiei aqui, na escola, né? Eu tinha muita dificuldade com o inglês, assim, eu quase repeti de ano por causa do inglês, literalmente. E só porque eu não tinha essa facilidade, tipo, as pessoas que deveriam estar me ensinando, né? Elas literalmente já olhavam para mim com um desprezo, tipo assim, essa daí. Então eu tinha chamada oral, né? E na chamada oral a professora chamava você lá na frente, ela fazia pergunta para você e se você não soubesse responder, aí ela ia perguntar para a sala para quem soubesse responder. Quando chegava a minha vez, ela nem olhava na minha cara, ela já ia direto para a sala. Aí eu falava, como que eu vou aprender desse jeito, gente? Eu tenho mais dificuldade onde eu tenho que olhar mais. Não foi à toa que eu vim pra cá. Né? Eu tinha tanta dificuldade que eu falei, eu vou aprender esse negócio, né? Esse negócio não vai me parar. Então eu vou aprender por osmose, eu vim, eu vou ficar ouvindo todo santo dia. Fiquei pensando aqui, Sara, amanhã, dia 15, é dia do professor. Quanto seria importante isso tá dentro Nossa, da sala de aula, né? muito, muitos traumas iam deixar de existir literalmente, né? Bullying, gente, o bullying não ia ter sentido. Porque a criança ia entender como ela funciona, ela ia entender que aquilo é o jeito que o outro percebe as coisas e que não tem nada de errado com ela. Olha só o poder disso, né? Dessa informação. A É criança que não usar. gosta, isso, a criança que não gosta de toque, a criança que não gosta, que quer ficar no mundinho dela, que quer ficar mais quieta e que obrigam ela a ser extrovertida. A criança que é extrovertida, falona e que mandam ela calar a boca porque ela fala demais, porque ela incomoda, porque, né? A Sim, criança que é toda metódica, que é toda certinha, que diz, ah, larga disso. até lembrei de uma coisa agora minha, assim, né? De quando eu era criança. Eu tenho um traço que odeia palco e tenho um traço que adora palco, né? Só que esse traço que odeia palco, ele é extremamente obediente. Então, as professoras, todo ano, elas me colocavam no teatro. Eu ia e eu fazia, mas era tudo assim, sabe a cara de bunda, assim? Eu tinha uma cara assim, não tava feliz de estar ali, entendeu? Então, olha só que loucura, né? Se fosse uma coisa que fosse acordada, não é só porque eu fazia que eu queria estar ali, né? Então, se os professores conseguissem enxergar isso, né? Principalmente nessas crianças que são extremamente obedientes, né? Se elas estão fazendo porque elas acham que elas têm obrigação ou se elas estão realmente curtindo estar ali. Enquanto tinha um monte de crianças querendo entrar nas peças e eu querendo sair, assim, você entende? Então, é uma coisa Exatamente. assim, é só entender como funciona, você, né, você A, consegue agir diferente. a minha comadre, a Michela, estava colocando aqui sobre o filho dela, a gente já conversou. Ela é uma pessoa esclarecidíssima. Que bom, Michela. Como é importante isso. Que ela fala aqui que o filho dela reclama dos colegas que reclamam que ele não sabe jogar. Ele tá jogando, tá treinando futebol. E ela ensina para ele que ele tá treinando para aprender. Se ele soubesse, ele já estaria na seleção. É exatamente, é o tempo, né? É o aprender e de que forma que ele aprende. Provavelmente ele não aprende igual aos outros, aos colegas. Pode ser que os colegas aprendam de uma forma. E o que incentiva o colega, o grito, o vamos, pode travar ele. Sim. E olha que legal esse exemplo. Eu não sei por que que não está aparecendo nos comentários para mim, mas enfim. Olha que interessante esse exemplo. Porque o futebol, ele tem o ataque, ele tem a lateral, ele tem, né, o pessoal que As fica ali no meio de posições. campo. Então você imagina se todo mundo que entrasse tivesse que treinar igual atacante. Não ia ter defesa, não ia ter nada. Pensa nisso.
Então precisa, né? Então todo mundo tem a capacidade de aprender. Mas e agora, qual que é a posição em que você vai se desenvolver melhor? E se tu utiliza o mesmo método com todo mundo, algumas pessoas vão travar, vão Sim, desistir. E o quanto nós, mães, temos que estar atentas para. Exatamente, né, comadre? Exatamente. O quanto isso a gente precisa estar atenta. Porque, gente, eu tenho filhos gêmeos. Um funciona de um jeito, outro funciona do outro. Eles não funcionam igual, eles não entenderam a vida igual. Claro, estão com os traços ainda em formação, eles vão fazer 4 anos, então tem mais 3 anos pela frente. Exatamente, nem todo mundo nasceu para ser atacante. E o quanto eu entendo isso, o que peso eu tiro das minhas costas quando eu entendo que eu posso ser o goleiro, que eu posso ser o centroavante, que eu posso ser o. Como é? Eu não sei todas as posições de futebol, sim. gente. Aquele lá atrás, como é que é? Aquele lá atrás, A meio de defesa, o campo, defesa. atacante, o meio de Isso. campo. É. Uhum. Isso, isso. E dentro de uma empresa, vamos trazer para dentro de uma empresa aqui, o quão importante Nossa, é saber o que eu faço, de que jeito que eu faço. Às vezes eu estou num coisa lugar, simples, né? Até eu até estava comentando num evento que eu fui, né? Que eu olhei para o cara e eu falei assim para ele: se você, na empresa onde você trabalha, se você sentar numa ponta, perto de uma porta, onde tem gente entrando a todo momento, aquilo vai ser horrível para você. Agora, se você sentar com uma parede atrás de você, o seu desempenho vai ser muito melhor. até já É sei o uma traço dele. simples É uma simples mudança de lugar, vai fazer o desempenho da pessoa voar, entendeu? Porque aquilo vira uma distração, uma preocupação. Ah, tem alguém aqui, tem alguém olhando, tem alguém para. Sabe, o tempo inteiro a pessoa vai ficar em alerta, em estado de alerta. Agora, se mudou a pessoa ali de lugar, você vai ver que ela vai render horrores. Exatamente. Então, tanto no time de futebol que a gente usou aqui, né? Como na escola, como na empresa, como no relacionamento, como em qualquer lugar. É Na muito saúde, importante. né? Na saúde, é muito importante. É muito Tem gente que importante. vai fazer um exercício físico, uma atividade física, que precisa ter mais energia, precisa ser mais ágil, precisa gastar aquilo. E tem gente que, né, tipo, eu sou um tronquinho. Não adianta você mandar eu correr. Não vai. Seja se arrastando um tronco de árvore a cada passo. Não vai rolar, entendeu? Mas é isso tu tem o teu conhecimento. E se tu não tivesse, tu ia ficar se culpando uma vida inteira porque tu não consegue correr? Sim, pois é. Ai, Quantos anos, Kátia, eu odiei minha perna? Entendeu? E tanta gente que as pernas mais fininhas, por exemplo, querendo uma perna igual a minha, tipo, né? Vai correr, meu amigo. Aproveita, aqui não aproveita essa perna consigo, fina. Exatamente. entendeu? Exatamente. Eu consigo, por exemplo, no kickboxing, né, quando eu fazia, o meu chute já, né, as pessoas de perna mais fininha não iam conseguir dar igual ao meu. Agora, você imagina as pessoas se comparando, entendeu? Não, não tem. Então, aqui a pessoa, por exemplo, vou usar de novo kickboxer, né? Então, eu tinha uma força muito maior, né? Por conta dos meus traços. Essas outras, só que se alguém viesse me acertar, eu não tinha aquela agilidade para poder desviar. Enquanto a pessoa mais magrinha, nossa senhora, ninguém pegava. Entendeu? Tinha uma agilidade assim. Então, quer dizer, tudo você pode usar a seu favor, é só saber como usar. Isso. E na análise a gente tem, né? A gente tem o tempo, porque a gente tem os 5 traços, né? Ninguém. Às vezes tem bem pouquinho de um deles, Sim, sim. Se a mas pessoa não está ali né, mais equilibrado, vamos dizer assim, nesse sentido, né, de ser mais isso, homogêneo, sempre vai ter, né, nesses casos, um traço mais baixo, né, e alguns picos, isso. né, que a gente chama. Isso. E quando a gente entende isso nas análises, eu só ouço assim, ai, entendi, entendi. Parece que a vida da pessoa vai passando na cabeça da pessoa, né? Elas, ai, eu entendi, ai, agora eu Sim, entendi, ai, agora, entendi. E tu nota assim que a pessoa fica é literalmente como se estivesse passando um filme da vida dela, entendendo. Ai, por que que eu me culpei tanto? Ai, porque. Ai, ai, ai.
É Sim. exatamente isso. Parece que vai caindo as fichas, né? Entendi, entendi. Tá, e o que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Porque é isso, né? O que a gente traz é, beleza, tu é assim. E o que que tu faz com isso? E os conflitos, né, também, eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque a gente tem os 5 traços e a gente tem porcentagens, né, que podem, às vezes, ter um conflito bem grande. Então, como eu estava comentando do palco, né, eu tenho um traço que ele, nossa senhora, me tira da frente da câmera, me tira da frente do palco, não gosto, mas eu tenho outro traço quase na mesma proporção Que te que leva quer pro ficar na palco. frente. Então você fala assim, tá, e o que que eu faço agora? Tem hora que eu quero ir, tem hora que eu não quero. Então, a gente, né, sabendo os nossos traços, a gente consegue saber o momento de usar cada um deles. A E gente por baixa o quanto tempo. volume de um, né? A gente diz a conversa interna. E eu acho que é sobre isso que a gente fala muito na análise, né? A comunicação assertiva com nós mesmos. Eu acho que Sim. se fosse assim, resume, é uma comunicação contigo mesmo. Sim. A melhor E acaba comunicação contigo reverberando em mesmo. tudo, né? E E acaba reverbera em tudo. reverberando em todas as áreas da sua vida e da forma que você conversa com as outras pessoas também. Porque uma vez que você se entende, você consegue enxergar melhor como o outro funciona também. E a gente para de se culpar. Não digo para, mas diminui aquela tentativa de eu sou um peixe, eu quero ser um passarinho. E que, né? Tu sai um pouquinho desse lugar, tu tenta nadar melhor quando tu descobre que tu é peixe, que tu não é passarinho. Tu Né? Você tenta sabe que nadar melhor, né? Entender como é que tu dá aqueles voozinhos que precisa dar, mas tu tenta nadar melhor. Tu não fica a vida sim. inteira buscando uma coisa que tu não consegue, que tu não E alcança. quando você tenta voar, você vai saber que você vai precisar de um aviãozinho. De quem tem traços que sabem voar. Amiga, estamos encerrando. Já marcou aqui, e o vizinho também resolveu ligar a furadeira, então eu acho que é momento da Faz gente dar parte. tchau. E então a gente está criando um espaço aonde um espaço seguro, um ambiente seguro, aonde a gente vai trazer todo esse autoconhecimento para as pessoas, aonde a gente vai mostrar para elas como elas funcionam, onde a gente vai trazer clareza, né? Os motivos, os objetivos, os porquês, um ambiente seguro, com ações no dia a dia. Entendendo o seu tempo, a sua forma de funcionar, e o seu 1% melhora a cada dia, porque não adianta querer, né, atropelar as coisas, né? Você tem que ver o progresso, você tem que curtir o processo, senão, né, você vai acabar passando uma vida inteira correndo atrás do rabo, né? Isso, isso. Então, exatamente, Michelle, é um projeto que está nascendo, é um projeto onde a gente pretende, como a Sara está na Inglaterra e eu estou aqui, a gente também ter uma interação entre brasileiros aqui e brasileiros fora, ter um lugar bem seguro, aonde as pessoas vão poder olhar para isso com clareza, olhar para isso com amor, olhar para isso num ambiente seguro para isso. E olhar para todas as áreas, né? Que a gente vai trazer também pessoas especialistas, né? Em diversas áreas também que estejam de É acordo, isso, claro, né? Com, isso, com a nossa forma de pensar, agir e sentir. isso, exatamente. E a gente vai começar a espalhar esse convite para que as pessoas venham experimentar, né? Venham fazer parte desse ambiente seguro. Sim. Espero ver todo mundo do outro lado, hein? Então tá, foi um prazer a gente ter essa conversa. Foi muito bom aqui Prazer é meu. e estamos disponíveis para qualquer dúvida que as pessoas tiverem. Sim, Tá? com certeza. Só mandar mensagem. É isso. Então tá, um beijo pro outro lado Beijo. do mundo. Beijo Até para todo mais. mundo. Até Até mais. Tchau, mais. tchau. Tchau.